Olá, nesse bloco nós iremos fazer a questão 3 que caiu no 26º exame da OAB. Para tanto, nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos ler agora as perguntas para depois a gente ver o caso que foi narrado. Com base nas perguntas, nós vamos tentar responder sem ler o caso primeiro para a gente ter uma ideia, para ver se dá para responder. Então acompanhe comigo. Então nós temos aqui a questão número 3, nós vamos ler primeiro as perguntas. Na qualidade de advogado da construtora, que argumentação jurídica você apresentaria em relação ao requerimento do autor? Justifique. Não tem como responder isso aqui porque nós não sabemos qual foi o requerimento do autor, mas nós temos que analisar o que ele solicitou. B. De que modo na legislação trabalhista a alegação de desvio de sacos de cimento para venda a terceiros deve ser juridicamente qualificada? Justifique. Ora, se nós temos um empregado que está desviando sacos de cimento para venda, ele está praticando o ato de improbidade. Improbidade, que é como se fosse uma subtração, um furto dentro da própria empresa. Mas então nós temos uma noção. Mas vamos ler agora o caso para que a gente possa responder com mais cautela. Então nós temos o caso. Paulo trabalhou na construtora Casa Feliz S.A. como pedreiro por 3 anos, fim dos quais foi dispensado por justa causa. Então nós temos aqui uma informação importante. Justa causa, sob a alegação de que estava desviando sacos de cimento da obra e vendendo esse material a terceiros. Ora, aqui nós temos então a justa causa dele. Como que nós vamos localizar quais são as hipóteses de justa causa? Nós vamos ao índice remissivo e vamos tentar localizar justa causa. A previsão está no artigo 482 da CLT, que depois nós vamos verificar. Vamos ver primeiro tudo. Inconformado, ajuizou reclamação trabalhista postulando horas extras e a anulação da justa causa com o consequente pagamento das verbas como se a dispensa tivesse sido feita sem justa causa. Essa é a pretensão dele. Distribuída a demanda em 30 de janeiro de 2018, foi designada a audiência para o dia 10 de abril de 2018. Na hora designada, as partes foram apregoadas e sentaram-se à mesa de audiências. O juiz indagou do preposto qual era a sua relação com a construtora, tendo ele dito que era um terceirizado da empresa que cuidava da parte de limpeza e conservação. O juiz pediu a CTPS do preposto, constatando que ela fora assinada pela Limpa Tudo Serviços Terceirizados Limitada. Observe que a empresa é diferente. Com essa informação, o advogado de Paulo requereu a aplicação de revelia. Então, a pergunta, nós vimos lá, é analisar qual que seria a argumentação jurídica com relação ao requerimento do autor. O que ele requereu? Ele requereu a aplicação de revelia, porque a empresa era uma sociedade anônima e não estaria regularmente representada por um empregado. Ora, novamente nós temos um assunto relacionado à audiência. Nós fizemos a primeira questão de direito do trabalho que tratava sobre audiências e está relacionada ao comparecimento. O preposto, ele tem que ser empregado? Então nós vamos verificar lá no índice remissivo a palavra audiência e vamos ver quais são as hipóteses. Eu vou pegar do índice que eu tenho aqui. Lá no índice nós temos audiência, aí fala de audiência de conciliação, audiência de suspensão do julgamento, ausência das partes em audiência, ausência do reclamante, ausência do reclamante. E lá embaixo, mais abaixo, nós temos comparecimento e representação das partes em audiência. Artigo 843 da CLT. O artigo 843, nós temos que reclamante e reclamado, eles deverão comparecer, estar presentes à audiência, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas, ou seja, mais reclamantes, ou ações de cumprimento, que estão relacionadas às sentenças normativas, nos dissídios coletivos, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da sua categoria nessas duas hipóteses aqui. Agora nós temos que o parágrafo 1º diz que é facultado ao empregador fazer-se substituir por gerente
ou qualquer outro preposto, mas ele tem que ter conhecimento do fato. E essas declarações que ele falar em juízo vai obrigar o reclamado. Aí nós temos aqui o parágrafo 3º, que é a fundamentação. O preposto a que se trata esse parágrafo 1º não precisa ser empregado da parte reclamada. E a pergunta faz o seguinte questionamento. Com essa informação, o advogado de Paulo requereu a aplicação da revelia, porque a empresa era uma sociedade anônima e não estaria regularmente representada por um empregado. Aí a pergunta, na qualidade de advogado da consultora, que argumentação jurídica você apresentaria em relação ao requerimento do autor? Aí você ia fundamentar que o requerimento de aplicação da revelia não deve prosperar, uma vez que, de acordo com o artigo 843, parágrafo 3º da CLT, aí você vai parafrasear que está aqui. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente, sendo que este preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. E só isso. Esta seria a nossa resposta. Se você respondeu isso, você vai ganhar a pontuação. Agora vamos ver a segunda questão. A segunda pergunta é: de que modo na legislação trabalhista a alegação de desvio dos sacos de cimento para venda a terceiros deve ser juridicamente qualificada? Nós já falamos da justa causa. Nós já temos que aqui uma justa causa no índice remissivo. Você vai localizar o artigo 482. No artigo 482, nós temos que constituir justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, a linha A, ato de improbidade, que está relacionado com furtos praticados. Os desvios que foram feitos de sacos de cimento é considerado um furto. Por isso é ato de improbidade. Vamos aproveitar para falar um pouco dos outros incisos que podem ser objeto de sua prova. Incontinência de conduta. A incontinência de conduta está relacionada a atividades relacionadas à área sexual. Ou seja, revistas pornográficas, praticar atos libidinosos na repartição ou mau procedimento. Esse mau procedimento pode ter outras situações. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha empregado ou for prejudicial ao serviço. Imagine que você começa a indicar os clientes para outra pessoa para você ganhar uma comissão. Ou praticar uma negociação, você praticar aquele serviço na sua casa. Às vezes você coloca isso no filme e você fala, não, vai lá na minha casa que eu coloco mais barato para você. Isso aí dá justa causa. Condenação criminal do empregado tem que transitar em julgado. A condenação transitar em julgado. Caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, a condenação criminal só ocorre a justa causa se foi transitado em julgado. Desídia, desleixo, descuidado, falta de atenção no desempenho das respectivas funções. As faltas, as várias faltas sem justificativas também. Embriaguez, só que embriaguez tem que ser habitual ou em serviço. Embora haja entendimentos que a embriaguez ela seja uma doença, ele deve ser encaminhado ao INSS, mas aqui é a previsão de que a embriaguez habitual. Violação de segredo da empresa. Ora, se você mantém um segredo na empresa, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, se você fornece para os concorrentes, você pode ser demitido aí com justa causa. Ato de indisciplina. Indisciplina é desobedecer ordens gerais. Insubordinação, desobedecer ordens individuais. Abandono de emprego tem que ser por mais de 30 dias consecutivos. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa
ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo, existe a exceção, que se você estiver agindo em legítima defesa sua, né, ou de outra pessoa, não haverá justa causa. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador, aquele é contra qualquer pessoa, que é contra o empregador, segue as mesmas regras. E superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa. Praticar constantes jogos de azar, começar a fazer um jogo de bicho no serviço, isso é que é considerado justa causa. E M, que é uma novidade que foi incluída pela reforma trabalhista. Perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Imagine que você é um motorista de caminhão e você foi pego dirigindo alcoolizado. Houve uma conduta dolosa e você perdeu a sua carteira. Se você é motorista, você não vai servir mais para a empresa, porque houve a perda da habilitação. Nesse caso, poderá ocorrer a justa causa. E o parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Então, se houver atos que forem atentatórios à segurança nacional, também configura justa causa. Então, nós terminamos aí. Vamos ver como é que foi a correção da prova da OAB, a pontuação, para você ver que não é complicado. Então, você poderia, primeira coisa, a resposta, né? Então, vendo e verificando a pergunta da letra B. De que modo a legislação trabalhista, a alegação de desvio de sacos de cimento para a venda a terceiro deve ser juridicamente qualificada? Aí você vai, letra B, você vai justificar, lembrando que quando você responder a A, você tem que identificar também que é a letra A. E você inicia, o desvio de sacos de cimento para a venda a terceiros deve ser qualificado como ato de improbidade, conforme previsto no artigo 482, a linha A da CLT, que é o 482 aqui, ó, a linha A da CLT. Essa que seria a fundamentação. E observe que os itens de pontuação foi de, se você na letra A, se você afirma que o preposto não precisa ser empregado, você ganhou 0,55. Se você indicou o artigo 843, parágrafo 3º da CLT, você ganhou 0,10. Se você disse que era ato de improbidade, 0,50, indicação 482A da CLT. E mau procedimento também foi considerado correto, como indicação 482B da CLT. Então você ganha 10. Observe que se você esquecer o artigo, você perde pouco ponto. Você não pode deixar de mencionar o que está escrito no artigo. E lembrando que, como eu disse para vocês aqui, o mau procedimento, ele pode se enquadrar em várias hipóteses, porque mau procedimento pode ser várias hipóteses aqui enquadradas. Por isso que considerou como correto o ato de improbidade ou o mau procedimento praticado por aquele empregado. Então, fizemos mais uma questão. Na próxima aula, nós retornamos com a última questão do 26º exame. Grande abraço e até a próxima.